Olá, hoje a gente vai dar uma olhada em alguns textos sobre o Daisaku Ikeda e a Soka Gakkai International, a SGI, né? Olá, sim, vamos sim. Temos aqui um material sobre a trajetória dele, a presidência na Soka Gakkai, na SGI, e também uma lista das propostas de paz anuais que ele escreveu, olha, de 1983 até 2022. Muita coisa, né? Bastante. E a ideia é focar hoje na proposta de 2004, aquela com o título Transformação Interior, um movimento profundo que cria uma onda global de paz. Vamos tentar, assim, destrinchar um pouco essa visão. Perfeito. O Ikeda, que viveu de 1928 a 2023, foi realmente uma figura chave. Ele se tornou o terceiro presidente da Soka Gakkai lá em 1960 e depois fundou a SGI em 75. Certo. E o objetivo dele, assim, sempre foi muito claro: buscar a paz mundial, o fim das armas nucleares, mas tudo conectado com uma mudança interna de cada pessoa, o que ele chamava de revolução humana. Essa ideia da revolução humana é interessante. E ele via isso como base para criar um senso de cidadania global, é isso? Exatamente. A transformação individual como motor para uma transformação coletiva global. E essas propostas de paz anuais, que ele começou em 83, elas passavam por muitos temas, né? Coexistência, meio ambiente, desarmamento, o papel da educação. Sim, temas super atuais, na verdade. Verdade, mas essa de 2004 especificamente, ela surge num contexto bem particular, né? A gente está falando do pós-11 de setembro, guerra do Iraque, um clima diferente. Sem dúvida. O cenário era de muita tensão internacional. E aí o Ikeda, nessa proposta, ele questiona bastante a eficácia da força militar, do que ele chama de poder duro, né, o hard power. Uhum. Ele argumenta que a solução de verdade para esses conflitos complexos não viria só daí. Precisaria de autocontrole e do que ele chama de poder brando, o soft power. E o que seria esse poder brando na visão dele? Bom, ele define como algo que nasce da nossa capacidade de reconhecer a humanidade no outro, de influenciar pelos valores, pela cultura, pelo diálogo, e não pela força bruta, entende? Faz todo sentido. Ele parece que diagnostica a raiz dos problemas numa erosão dessa consciência do que é ser humano, de como a gente se relaciona com quem é diferente. Isso. Ele até cita um livro Liberdade e Disciplina para ilustrar que liberdade total, sem nenhum tipo de autodomínio, de autodisciplina, acaba degenerando, né? Entendi. E como ele conecta isso com a paz mundial? Aí entra um conceito que eu acho fascinante: a ausência do outro. Ele percebe uma espécie de dessensibilização geral aos sentimentos alheios. Uma apatia, talvez? Exato. Ele nota isso inclusive em jovens e relaciona com o distanciamento que a guerra moderna, muito tecnológica, pode criar. A gente perde aquela tensão espiritual, aquela conexão vital que surge do encontro real, sabe? Cara a cara com o outro. E ele inclui a natureza nisso também, né? Não só o outro ser humano. Sim, inclui a natureza. É o encontro com um não-eu, seja ele humano ou natural. Perder isso seria perder algo essencial da nossa humanidade. Ok, então se o problema é essa desconexão, essa ausência do outro, onde ele sugere que a gente comece a reconstruir? Qual o ponto de partida? Ele aponta muito para a família. A família como aquele núcleo fundamental onde se formam indivíduos mais criativos, mais resilientes, capazes de lidar com as dificuldades da vida. Interessante ele focar na família como esse espaço de formação. Sim, ele até cita o Anwar Chaudhry, que na época era subsecretário-geral da ONU, para reforçar essa ideia do lar como base para construir pessoas mais fortes e conscientes. E falando em bases, ele também resgata muito o legado do mentor dele, né? O Josai Toda, principalmente aquela declaração de 57 sobre as armas nucleares. Nossa, sim, aquele foi um marco. Toda chamou as armas nucleares de mal absoluto. Foi uma condenação moral fortíssima para a época. E qual era o chamado do Toda? Ele pedia para cortar as garras que estariam escondidas nessas armas. E para Ikeda, interpretar isso hoje significa combater aquele impulso destrutivo que existe dentro de nós mesmos. Hum. E como fazer isso? Justamente reconhecendo e valorizando a existência do outro. É um chamado profundo à consciência, né? Essa valorização do outro, isso se conecta com a ideia de comunidade que ele discute citando John Dewey. Aquela noção de que a nossa identidade se fortalece quando a gente participa, quando a gente sente a dor do outro como se fosse nossa. Perfeitamente.
É exatamente aí que ele faz uma crítica, por exemplo, à virtualização da sociedade da informação. Ah, sim. Não que ele fosse contra a tecnologia, claro, mas ele alertava que o excesso de interação virtual poderia enfraquecer o contato humano real, sabe? Aquela empatia que nasce da presença física, da troca genuína, olho no olho. Entendi. A qualidade da conexão importa muito, muito. E tem outro conceito que ele explora que me chamou muito a atenção: a civilização indolor. Civilização indolor. O que seria isso? É a ideia de que a nossa sociedade moderna tenta evitar o sofrimento a qualquer custo. Busca o conforto, o prazer imediato, foge da dor, da dificuldade. E qual o problema disso, na visão dele? É contraintuitivo, né? Mas ele argumenta que essa fuga constante do sofrimento, na verdade, nos enfraquece. Ela nos priva da alegria mais profunda, que muitas vezes vem depois de superar um desafio, e também nos tira o senso de responsabilidade mútua. Entendi. Evitar a dor a todo custo nos deixaria meio anestesiados. Exato. E ele contrapõe isso à visão budista, onde a busca pela verdade, pela compaixão, muitas vezes nasce justamente do confronto direto com o sofrimento, o nosso e o dos outros. Encarar a nossa finitude, a realidade da morte, em vez de ignorá-la, seria um freio importante contra a violência sem sentido. Que reflexão profunda. Ok, então depois de fazer todo esse diagnóstico assim da condição humana e dos desafios globais, ele parte para propostas mais concretas, certo? O que fazer? Sim, ele não fica só na filosofia. Ele propõe ações em 3 níveis principais. Primeiro, reforma da ONU. Ah, interessante. Como? Ele sugere fortalecer a Assembleia Geral, dar mais peso à voz de todos os países e até criar mecanismos novos, como um Conselho de Restauração da Paz, focado na reconstrução pós-conflito. Ok, reforma institucional. E o segundo nível? Desarmamento nuclear. Mas ele vai além da não proliferação. Ele insiste na abolição total das armas nucleares e cobra negociações sérias por parte dos estados que já possuem essas armas. Um chamado bem direto. Um objetivo ambicioso, mas necessário. E o terceiro nível de ação? É a expansão do conceito de segurança humana. Tirar o foco exclusivo da segurança do Estado e colocar nas pessoas, nos indivíduos, E como se faz isso na prática? principalmente investindo pesado em educação. Ele dá uma ênfase muito especial na educação de meninas e na garantia universal dos direitos humanos. Para ele, essa é a base real e duradoura para a paz. É muito interessante como ele conecta tudo, né? O individual, o comunitário, o global, a educação, os direitos, o desarmamento, a reforma da ONU. Sim, é uma visão bem integrada. Como ele amarra tudo isso no final da proposta? Qual a mensagem principal que fica? Ele retorna ao conceito que é, assim, a espinha dorsal do movimento da SGI. O empoderamento das pessoas. Ele relembra o próprio chamado que fez lá em 1975 na fundação da SGI. Qual foi esse chamado? Para que cada pessoa se visse como alguém capaz de fazer a diferença, de plantar as sementes da paz no seu próprio dia a dia, no seu entorno, e assim contribuir para mudar o mundo. A responsabilidade é de cada um. Nossa, é muito potente essa conexão final. Essa ligação clara entre a transformação que a gente busca dentro de nós e a ação concreta lá fora. Reconhecer e valorizar o outro no nosso cotidiano como um ato de construção da paz. Sem dúvida, a mensagem que fica é essa: a paz não é só um ideal distante, uma utopia. É uma prática. Algo que a gente cultiva aqui e agora, sabe? Dentro de nós e nas nossas interações mais simples. Muito bom, deixa a gente pensando, né, como cada um de nós pode, no nosso dia a dia, na nossa realidade, realmente plantar essas sementes de paz. Como podemos ativamente reconhecer e valorizar a humanidade em quem cruza o nosso caminho. Exato. Fica essa reflexão final.